Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Povo de Deus, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia para você de perto, muito bom dia para você de longe, você que vai se unindo a nós nesse momento de oração, de partilha da palavra através do Facebook, através do nosso canal do YouTube. Que Deus poderosamente abençoe você, abençoe o seu dia, abençoe a nossa semana que está começando. Tudo bem com você? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, que nós possamos iniciar o nosso dia, iniciar a nossa semana colocando nas mãos de Deus todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, todas as nossas necessidades. Que Deus poderosamente possa nos abençoar com a sua palavra, que Deus possa poderosamente, através da sua palavra, nos conduzir, nos ensinar, nos capacitar, que Deus possa nos preparar para vivermos uma semana de bênção, para vivermos uma semana de graça, para vivermos uma semana de vitórias. E assim nós vamos nos unindo a você em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus, pelo poder da Santíssima Trindade, possa nos abençoar. O Senhor caminha com o seu povo através da palavra desde o início da criação. Deus nos concede a graça do Espírito Santo para assim nos capacitar, para despertar em nós essa força espiritual que nos é necessária para identificar aquilo que é certo, para identificar aquilo que é errado, para fazermos as escolhas certas diante de tantas oportunidades e tentações de fazer o errado. Que o Espírito Santo nos ilumine. A palavra de Deus no Evangelho de São Marcos nos narra que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que veio iluminar, que veio brilhar para todos aqueles que viviam na região escura da morte. E assim nós podemos interpretar noite e dia. Nós estamos iniciando mais um dia, ou seja, é Jesus nos chamando a sairmos das trevas da escuridão, da noite, da nebulosidade, para adentrarmos a luz. O Senhor nos chama a estarmos na luz. O Senhor nos chama a caminharmos na luz. E assim nós pedimos que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar tudo à nossa volta. A luz do Espírito Santo, pois só assim nós conseguiremos identificar, até mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores do nosso dia, a presença de Deus, desse Deus que é amor, desse Deus que é luz, desse Deus que é vida, desse Deus que é esperança, desse Deus que é perdão, desse Deus que caminha conosco, esse Deus que nos chama a caminharmos com Ele. Então nós iniciamos o nosso dia em oração, colocando nas mãos de Deus tudo aquilo que nós já planejamos. Quantos planos você já fez para esta semana? Que tudo isso esteja nas mãos de Deus e que Deus faça dar certo tudo aquilo que
o agrada e que Deus nos dê serenidade para aceitar tudo aquilo que não agrada a Deus, porque aquilo que não agrada a Deus não é bom para nós. Somente Deus verdadeiramente sabe o que é e o que não é bom para nós. E hoje, nessa manhã, nós meditamos o chamado de Jesus. Jesus nos chama, e qual é o chamado que Cristo nos faz? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Senhor nos chama a caminhar com Ele. O Senhor nos chama a seguir este caminho. O Senhor nos chama à vida. O Senhor nos chama à vida. E seguir a Jesus é se comprometer. O quanto eu tenho me comprometido com as coisas de Deus? Será que eu tenho me comprometido com as coisas de Deus na mesma intensidade que eu tenho me comprometido com os meus desejos pessoais, com as minhas vontades pessoais, com os meus projetos pessoais? Será que eu tenho me comprometido, com a disciplina que vem de Deus? Será que eu tenho me submetido à vontade de Deus verdadeiramente? Será que eu tenho confiado em Deus? Será que eu estou verdadeiramente disposto a fazer aquilo que o Senhor me orienta? São reflexões que nós somos convidados a fazer no dia de hoje, porque nós somos convidados a viver esse dia de maneira diferente. É um novo dia. Nós estamos iniciando um novo ciclo da nossa vida, e para que as coisas sejam diferentes, eu preciso ter comportamentos, atitudes e pensamentos diferentes. Nós estamos no 14º dia da nossa campanha de oração e jejum de Daniel. Quais são as coisas que você tem mudado ao longo desses 14 dias na sua vida? Quais são os comportamentos que você tem mudado? Quais são os pensamentos que você tem mudado? Comprometer-se significa renunciar. Quando nós olhamos para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, nós percebemos que Jesus andava à beira do mar da Galileia. Ou seja, Jesus andava à margem, quando então ele viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam jogando as redes no mar, pois eles eram pescadores. E Jesus disse para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homem. Jesus chama a cada um de nós. Jesus nos chama a deixarmos o homem velho, a deixarmos o hábito velho. Jesus nos chama a deixar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que pertencia a uma personalidade velha, para só assim vivermos aquilo que é novo, e Cristo nos faz novas criaturas. E através dessa campanha de oração, o Senhor está nos chamando a uma vida nova. Aquele que bebia a não beber mais, aquele que fumava a não fumar mais, aquele que mentia a não mentir mais, aquele que roubava a não roubar mais, aquele que não rezava a rezar mais, aquele que não acreditava a acreditar mais. O Senhor nos chama, aquele que não tinha paciência, a ter mais paciência, aquele que não buscava tanto a Deus, a buscar mais. Ou seja, o Senhor está nos chamando a uma mudança, o Senhor está nos chamando a uma transformação, o Senhor quer fazer de nós novas criaturas, mas é preciso se comprometer. Para se manter no propósito, para perseverar, é preciso de comprometimento. E aí então a palavra de Deus nos diz que quando Jesus chamou André e chamou Pedro e disse para eles: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Ou seja, a nossa decisão precisa ser hoje, precisa ser agora, e verdadeiramente precisa ser nesse instante. Eu preciso me decidir em fazer as coisas certas, eu preciso me decidir em fazer as coisas boas, eu preciso me decidir em abandonar todas as coisas ruins. Quando Jesus nos chamou, Pedro e André, eles estavam jogando as redes no mar, eles estavam pescando e eles não haviam pescado nada. Eles estavam lutando para sobreviver, e eles estavam vivendo de migalhas. Eles estavam ali, empreendendo todas as suas forças em algo que eles acreditavam, ou talvez na única oportunidade que eles tinham de trabalhar. Talvez era só aquilo que eles sabiam fazer. Mas Jesus vem e diz: vem e segue-me. Quantas oportunidades você já perdeu na vida porque você
disse assim: eu vou pensar. Eles não disseram para Jesus: nós vamos pensar, nós vamos analisar. Muitas vezes para as coisas do mundo nós nos lançamos de cabeça de maneira imediata, tem que ser aqui, tem que ser agora. E já para as coisas de Deus nós somos lentos. Para as coisas de Deus nós somos preguiçosos. Para as coisas de Deus nós somos temerosos. Para as coisas de Deus nós desconfiamos. Mas somos facilmente seduzidos pelas coisas do mundo. Aqui nós percebemos que foi imediato a reação de Pedro e a reação de André. Assim também precisa ser imediata a nossa reação para com as coisas de Deus. O Senhor nos chama a deixar a vida velha para trás. Nós estamos fazendo uma proposta de jejum. O que você tem renunciado nesse jejum? O que você tem deixado para trás? O que é que você tem aberto mão nesse jejum para alcançar aquilo que você deseja, para alcançar o estado de graça que você deseja? Eles saíram da zona de conforto, eles se desafiaram. Por quê? Porque eles se deixaram alcançar pelo amor de Jesus Cristo. E nós muitas vezes queremos, mas nós não temos atitude. Eu não vou só dizer coragem, mas nós não temos atitude para seguir o Senhor. Porque quando nós falamos a palavra mudança, essa palavra por si só, ela já gera incômodo. Porque para mudar você precisa sair de onde você está, dar passos, você precisa caminhar, você precisa ir, ou seja, você precisa ter uma atitude. E às vezes, como quando a gente fala mudança, automaticamente nós avaliamos todas as coisas que vamos levar e somos apegados demais, e muitas vezes levamos por uma vida nova coisas velhas que não nos são necessárias. E pior, levamos coisas velhas que vão nos atrapalhar em viver o novo. Sabe aquela pessoa que muda de casa? Ela até consegue mudar para uma casa mais nova, mais segura, mais confortável, mas ela leva com ela todos aqueles móveis velhos. E aí o que acontece? A casa é nova, mas o ambiente continua sendo velho. O clima continua sendo velho. A energia continua sendo a energia velha. Por quê? Porque a pessoa não se desapega. Não se desapega dos velhos costumes, não se desapega do velho caráter, não se desapega dos velhos hábitos. Não se desapega. E automaticamente quando, e tudo isso é para ilustrar o pensamento, da mudança que nós queremos e da mudança que nós estamos vivendo. Quando você leva, por exemplo, para uma casa nova, os seus móveis velhos, você já vai pensando: olha, meu jogo de sofá é em L, então eu preciso ter um espaço que caiba o jogo de sofá em L. A mulher: o meu jogo de cozinha é assim, é assado, é nessa medida, é nesse tamanho. Eu preciso de uma cozinha que caiba o meu jogo de cozinha lá. Ou seja, a mudança que acontece é quase nenhuma. Você muda de casa, você muda de endereço, você muda talvez até de cidade, de estado, de país, mas a sua vida continua a mesma. E quantas vezes isso aconteceu? E no espiritual também. Você vai lá, ouve a palavra de Deus, você recebe a promessa de Deus, por um instante você até se sente tocado a acreditar e a praticar aquela palavra, mas aí quando você começa a analisar as mudanças que precisam ser feitas e que são necessárias ser feitas na sua vida, você está apegado demais. Aí você quer mudar, você quer estar em outro lugar, você quer estar em outro estado de graça, de vida, de paz, de alegria, de realização, mas você sofre por estar apegada a tudo aquilo que é velho,
Mas quando Jesus então chamou André, chamou Pedro, eles não pensaram mais. Eles imediatamente disseram sim. Eles estavam dispostos. Eles tiveram coragem. Coragem é a mesma coisa que disposição. E então eles deixaram tudo. E eles foram com Jesus. E após Jesus o chamar, eles disseram sim. E aí então começou ali o ministério de Jesus. Jesus foi chamando os discípulos da mesma forma que está chamando você, da mesma forma que chamou você primeiro, lá antes de começar, dizendo, naquela primeira live, olha, vai começar amanhã uma campanha de oração. E eis que eu faço nova todas as coisas, venha e segue-me. E você está nos seguindo. No dia 2, no dia seguinte, Deus foi e chamou mais um, Deus foi e chamou mais um, Deus foi e chamou mais um. Talvez Deus, hoje você está aqui pela primeira vez, Deus está te chamando. Deus está te chamando. E Jesus então ele andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando a boa notícia do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades do povo. A fama de Jesus se espalhou por toda a Síria e eles levavam então diante de Jesus todos os doentes, atingidos por diversos males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e de todos os lados, do outro lado do Rio Jordão, começaram a seguir Jesus. E aí então, vendo aquela multidão de doentes, vendo aquela multidão de leprosos, vendo aquela multidão de pessoas atingidas por diversos males e tormentos, os discípulos certamente se perguntaram, por que Jesus nos chamou? Por que Jesus nos escolheu? Jesus os escolheu porque Jesus queria curá-los. Jesus escolheu o Bira para ser um mensageiro, por quê? Porque através do anúncio da mensagem, o primeiro coração a ser curado é o meu. Porque Jesus sabia que a vida que eu levava, por mais que era uma vida de prazer, era uma vida sem felicidade. Jesus sabia que Pedro e André não estavam felizes, porque eles haviam trabalhado a noite toda e não haviam pegado nenhum peixe. Não haviam pegado nenhum peixe. Jesus sabia a vida de miséria que eles viviam. Jesus conhecia o coração deles, assim como o Senhor conhece o teu coração. E aí então, a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Jesus então, diante deles, começa a dar o sermão da montanha. O sermão da montanha diante de toda aquela multidão. Jesus então, no versículo 5 do Evangelho de Mateus, começa a dizer, olhando para a multidão, Jesus subiu a montanha, se sentou, os discípulos se aproximaram, porque eles queriam ouvir atentamente aquilo que o Senhor iria dizer. E Jesus então começou a ensiná-los, dizendo assim, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes são os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiam os profetas que vieram antes de vocês. É a palavra da salvação, que nós vamos assim, dando graças a Deus, dando glória a vós, Senhor. É a palavra da salvação que nós vamos agradecendo. Jesus disse essas palavras, deu esses ensinamentos para aquela multidão, com o intuito de apresentar a eles a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade que é para todos os filhos de Deus. A verdadeira felicidade deste mundo é para quem tem dinheiro. A verdadeira felicidade anunciada por este mundo é para aquele que tem mais condições. Mas Jesus vem e diz, não.
A verdadeira felicidade vem do céu e eu venho trazer. Eu venho oferecer. E essa felicidade é para você. É para você, o Senhor disse, que está disposto a ouvir a palavra do meu Pai. É para você que se sente pobre em espírito. É para você o reino do céu. Essa felicidade que eu venho trazer é para você que hoje está aflito, porque eu venho consolá-lo. O Senhor veio consolar aquele pobre desprezado. O Senhor veio consolar aquele aflito, rejeitado, excluído, abandonado. O Senhor Jesus veio para aqueles que são os mansos de coração. O Senhor veio para alimentar e saciar a sede daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que são injustiçados. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes você já se sentiu assim, pobre em espírito? Porque talvez você não consegue ser ouvido na sua oração, porque você talvez não recebe nenhum privilégio, porque você é excluído. O Senhor vem hoje para acolher você. O Senhor veio para acolher tudo aquilo e todos aqueles que o mundo tem desprezado. As bem-aventuranças, elas são o anúncio da verdadeira felicidade. As bem-aventuranças são a proclamação da libertação. As bem-aventuranças é o ensinamento de Jesus para promover em nós o não conformismo, a desigualdade desse mundo, a não alienação que este mundo nos envolve. As bem-aventuranças, elas anunciam a vinda do reino de Deus através da palavra e através da ação de Jesus. As bem-aventuranças, elas vêm tornar presente no nosso coração a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são desprezados, perseguidos, excluídos por este mundo. Esse mundo que não está preparado para reabilitar ninguém. Então Jesus veio para encontrar aquilo que estava perdido. Ou seja, quem é que está perdido? É que não sabe para onde vai. Perdido é aquele que não tem nenhuma oportunidade. Perdido é aquele que está na dúvida. O Senhor veio para buscar, encontrar e salvar aquilo que estava perdido. Perdido é aquela pessoa sem perspectiva. É aquela pessoa desanimada. É aquela pessoa que está conformada com a derrota. É aquela pessoa que está entregue a uma determinada situação. Jesus vem então para levantá-la. Jesus vem para fortalecê-la. Jesus vem para colocar esperança no coração daquele que está sem esperança, desesperançado. Jesus vem para fortalecer o fraco. Jesus vem para colocar felicidade no coração daquele que está triste. E o Senhor hoje vem com essa palavra para animar você nessa manhã. O Senhor está te chamando para a felicidade. Deus não nos deu vida para que vivêssemos num fracasso. Deus não nos concedeu a vida para que fôssemos um derrotado. Deus não nos deu a vida para que viéssemos para esta vida para sofrer. Não é nada disso. A vida que Deus quer para nós é uma vida de felicidade, é uma vida de prosperidade, é uma vida de abundância. É uma vida de abundância, mas para que possamos viver essa vida de abundância, nós precisamos nos comprometer com Jesus e segui-lo. Segui-lo significa obedecer a sua palavra, colocar em prática a sua palavra, acreditar nas suas promessas, obedecer os mandamentos. Obedecer os mandamentos. E isso é seguir Jesus. Seguir Jesus. Nós precisamos renunciar àquilo que é mal, aquilo que nos faz mal. Nós estamos fazendo esse tempo de jejum e oração de Daniel. Nós somos neste tempo como Daniel convidado a tirarmos da nossa alimentação aquilo que só prejudica a nossa saúde. Como é que eu quero que Deus me conceda saúde, disposição, se eu estou me alimentando de lixo? Porque essa é a expressão que se usa, nesse mundo de academia, nesse mundo fitness. Essa é a expressão que o personal trainer usa.
Essa é a expressão, né, que muitas vezes o nutricionista usa. Ele nos orienta a comer aquilo que é saudável, aquilo que verdadeiramente tem nutrientes, aquilo que verdadeiramente tem vitamina, aquilo que verdadeiramente vai fazer bem para o nosso corpo, vai nos dar disposição, aquilo que vai evitar enfermidades no nosso corpo. E quando nós comemos então as coisas fúteis do mundo, ele diz: hoje é o dia do lixo. Muitas vezes nós estamos assim, nos alimentando de lixo e queremos ter saúde. E isso é paradoxo, ou seja, né, é o contrário daquilo que nós devemos fazer. Por isso, no dia de hoje, peçamos que esse Espírito de amor, que esse Espírito Santo da verdade venha hoje nos iluminar, para que nós possamos enxergar, a presença de Deus, para que possamos enxergar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, para que possamos enxergar o verdadeiro plano de Deus em nossa vida, para que nós possamos ter a coragem de ter a disposição para nos comprometer com o chamado que o Senhor tem para nós. O Senhor está nos chamando a uma vida nova. Tudo aquilo que nós fazemos por 21 dias, tudo aquilo que nós praticamos, isso se torna então um hábito, isso se torna uma rotina de vida, isso se torna algo comum, isso se torna algo fácil de se praticar, isso se torna algo prazeroso em nossa vida. Ou seja, quantos benefícios para o nosso próprio bem essa campanha de oração vai trazer, e já está trazendo. Hábito da leitura orante, hábito de ler a palavra, hábito de oração, o hábito da disciplina de horário, o hábito de uma alimentação saudável, o hábito de refletir a palavra de Deus, o hábito de lutar contra a nossa carne, contra os nossos desejos carnais, o hábito de buscar a Deus, o hábito de buscar a santidade, o hábito de exercitar a nossa fé. Olha só quantos e quantos benefícios, e eu tenho certeza, né, que talvez hoje tem muitas coisas acontecendo, né, de transformação na tua vida, no teu organismo, no teu coração, que você ainda hoje não percebe. Mas do fundo do meu coração eu espero que a cada dia você se sinta mais feliz por estar com Deus, por estar mais próximo de Deus. Às vezes renunciar, mudar, né, nos dá uma impressão, mas eu vou deixar tudo isso para trás, eu vou abrir mão disso. Nós só somos capazes de receber as coisas novas que Deus tem para nós se nós estivermos verdadeiramente com as nossas mãos disponíveis para receber as graças, as novas graças que a cada dia Deus nos concede. Ou seja, todos os dias eu preciso estar com as minhas mãos disponíveis para receber a graça que hoje Deus tem para mim. Hoje Deus me concede mais um dia de vida, mais um dia de presente, para que eu possa bem vivê-lo, porque o ontem já não existe mais, o amanhã ainda não chegou, e o que eu tenho é hoje, é o presente. Por isso, todo presente que você recebe, você deve usá-lo, porque é para usá-lo no presente. Quantos presentes você já ganhou ao longo da vida, guardou na gaveta e nunca usou? Né? A vida é para ser vivida da melhor maneira possível, de maneira consciente, de maneira inteligente, de maneira saudável, de maneira coerente. Assim nós viveremos e seremos felizes. E aqui o Senhor nos ensina. E eu convido você para meditar hoje, nesse dia, esse sermão da montanha, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aqui o Senhor nos dá o caminho, o ensinamento, para que nós possamos verdadeiramente nos comportarmos e vivermos, sermos chamados e identificados como verdadeiros filhos de Deus. Que nós vivamos para promover a paz, que nós vivamos buscando esta pureza de coração, que nós vivamos exercendo, praticando a misericórdia, que nós possamos viver buscando em Deus, sermos saciados nessa fome de justiça, nessa sede de justiça,
que nós possamos buscar em Deus o nosso consolo, que nós possamos buscar em Deus a nossa riqueza e os nossos tesouros, porque o Senhor diz que grande será a nossa recompensa no céu, ou seja, grande será a herança que receberemos, a herança de filhos e filhas de Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, que a felicidade que vem de Deus possa ser presente na nossa vida em todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim eu vou desejando a você uma excelente, abençoada semana. Ser feliz é uma questão de escolha. Assim como Pedro e André escolheram seguir a Cristo, hoje você também está diante de uma decisão a ser tomada, de seguir esse chamado que o Senhor está te fazendo. Nós temos o nosso momento da misericórdia logo mais às 15 horas, temos a nossa noite de louvor e oração às 21 horas, e eu espero por você. Vamos seguir o Senhor, vamos juntos, de mãos dadas, de corações unidos, caminhando em direção ao céu, em direção à promessa de Deus, em direção a tomarmos posse dessa herança que Deus tem para nós, que Deus tem para nós. Então eu espero você e lembre-se, reforce o seu propósito para o dia de hoje, se comprometa com o Senhor em tudo que você for fazer. Lembre-se do seu propósito, lembre-se do chamado que Deus está fazendo na sua vida. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Daqui a pouquinho, essa oração da manhã, esse momento de reflexão da palavra estará disponível aqui no nosso canal Bira Motiva Mais no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, porque nós teremos alguns eventos que serão exclusivamente transmitidos pelo YouTube em breve, tá bom? Nós já estamos chegando em 1000 inscritos no nosso canal no YouTube, e chegando em 1000 nós estaremos fazendo diversas transmissões aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos aí na organização do nosso primeiro congresso Eu Tenho Fé. Nós estamos inspirados pelo Espírito Santo, desenvolvendo um encontro presencial de oração, de conhecimento, de desenvolvimento humano para o período do Carnaval, dia 13 de fevereiro. Guarde essa data, reserve essa data para o Senhor. Nós vamos abrir as inscrições hoje. São vagas limitadas para você de Nova Esperança e para você das cidades vizinhas a Nova Esperança. Você poderá estar participando desse encontro presencial dia 13 de fevereiro no Carnaval. Então já reserve essa data, porque nós estamos preparando o primeiro congresso de oração. As pessoas já têm feito várias perguntas sobre como vai ser, onde vai ser. Nós estamos preparando, nós estamos locando um centro de eventos aqui próximo à cidade de Nova Esperança, onde nós teremos a capacidade para acolher um número legal de pessoas, onde nós teremos toda a estrutura de higiene necessária para que possamos realizar um encontro dentro de todos os padrões sanitários de higienização, distanciamento, ambiente climatizado, arejado, num ambiente apropriado para a realização desse evento. Mas é importante dizer para você, esse evento só acontecerá se nós alcançarmos o número mínimo de inscrições para realizar o evento. Então é hora de se comprometer. Deus tem muito para te oferecer. Você só precisa ter disposição e coragem para dizer sim, assim como Pedro disse sim, assim como André disse sim, assim como eu disse sim. Quando nós dizemos sim para Deus, todas as coisas nos são acrescentadas. Então que Deus poderosamente abençoe o seu dia, e até às 15 horas, se Deus assim nos permitir. O céu se abre para derramar sobre os corações toda graça